Um fala, o outro só ouve, depois o outro fala, o outro só ouve e depois eles debatem. Então vamos lá. Celso Cardoso, 1 minuto para você dizer por que Vitor Pereira deve permanecer no Corinthians. Bom, Flávio, primeiramente porque independentemente de ser português, brasileiro, holandês, não é essa a questão. A questão é que qualquer trabalho precisa ter sequência. Ele chegou com um elenco já montado, no decorrer da temporada que ele pegou algumas peças, indicou Fausto Vera, chegou o Yuri Alberto, ainda assim teve muitas dificuldades para colocar um esquema de jogo e implantar o que ele pensa no futebol. De repente ele começa a engrenar, o Corinthians em nenhum momento no Campeonato Brasileiro, uma rodada ou outra, saiu do G4 e o Corinthians nunca foi o grande favorito para a conquista do título. Camisa é uma coisa, elenco é outra coisa. Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro sempre foram os grandes favoritos e o Corinthians esteve ali, entre os 4 melhores. Chegou a uma final de Copa do Brasil, encarou o Flamengo de igual para igual, portanto, nada mais justo, se depender, obviamente, da diretoria do Corinthians, uma vez que ele tem problemas para resolver em Portugal, problemas familiares, que ele continue. Para o bem do Corinthians, você reiniciar um trabalho agora seria uma burrice. Chico Lang, por que Vitor Pereira deve ir embora e o Corinthians contratar outro treinador? 1 minuto para você. Em primeiro lugar, chegou no Brasil não sabendo absolutamente nada de futebol brasileiro e ganhando um dinheirão. Isso é injusto. Injusto com os técnicos que estão aqui. Segundo, 8 meses de trabalho, ele não tem padrão de jogo. O Corinthians não tem padrão de jogo. Qual é o padrão de jogo do Corinthians? Não sei. Nem ele sabe. Eu sei. Nunca teve um time titular. Tá aí o mestre que criticou e ele tem razão. Pô, bota um time titular. Não tem como você jogar sem você estabelecer pelo menos um esqueleto do time. A espinha dorsal, né? A espinha dorsal. Ele não teve isso nunca. Disse uma bobagem uma vez que o Roger Guedes e o Roberto não poderiam jogar junto. Quando o verdadeiro problema era o William. E ele nunca atacou o William. E o Piton e o Fábio Santos podem jogar junto. E o Piton e o Fábio Santos podem jogar junto. Ó, ganhou apenas um jogo fora de casa do Campeonato Brasileiro. E foi contra o Santos. Aqui, ó. Tempo. Bom, mas peraí, eu não falei nada. Não, agora é debate. Depois você volta a tempo. E aí, agora eu quero... Como é que o Chico fala que não tem time titular? Que não tem padrão de jogo. É muito clara a maneira como o Vitor Pereira joga, como joga o Corinthians. Então me explica, por favor, que eu não sei. Em primeiro lugar, chegar. o time titular eu posso repetir para você aqui agora. Cássio, Fagner, Gil, Balbuena, Fábio Santos, Duqueiroz, Fausto Vera, Renato Augusto, Roger Guedes e Yuri Alberto. Esse é o time titular. Me desculpe. Ontem não jogou esse time, né? Esse é o time titular. Não, tudo bem. Eu até acho que esse é o time que ele deveria ter escalado há muito tempo atrás. Mas ele tinha que descobrir, Quanto Chico? tempo é que ele começou a escalar esse time? Por quê? Pouco tempo. 2 meses pra cá. Sim, porque ele tinha Gil machucado, Balbuena machucado, Fábio Mas por Santos. que ele tinha todo mundo Renato machucado? Augusto machucado. Porque ele dava um treino intenso para todos do mesmo jeito. Exatamente. Ele não se tocou que aqui no Brasil é diferente da Europa. É muito diferente da Europa. Ele tinha que dar um treino específico para cada jogador. Paulinho, Renato Augusto, o William. Esses caras têm que ter um treino específico. Não adianta ele querer dar o mesmo treino para o Renato Augusto que ele dá para o Yuri Alberto. Isso aí é prejudicial para quem? Para o Renato Augusto. E prejudicial para o time. Mas, Chico, porque o Renato Augusto é o cérebro do time. Mas se não tiver uma carga de treinamento, hoje o futebol, e aí eu me resgato o que falou o Diego Souza, não adianta só jogar, você precisa ter intensidade, você precisa ter condição física para você ajudar quando você não tem a posse de bola, para você cercar, para você marcar. Isso faz se você não treinar, você não tem condicionamento físico. Vai dar carga para o jogador, trocando o pneu do carro andando. Isso não existe. Ele tinha que deixar. Olha a forma do Renato Augusto hoje. Não. Olha a forma do Renato Augusto hoje. Mas é lógico. Olha o que ele pode depois vender. Que chegou o Bruno Maziotti. Olha o que o Roger. Antes disso, ele sacrificou Olha o o que o Roger Guedes. Ele botou o Renato Augusto centroavante. Você está com o assessor aí? Não estou com o assessor, não. O padre está aí do seu lado. Como é que você coloca o Renato Augusto centroavante? Coisa que o Silvinho tentou fazer e fez uma bobagem. O Roger Guedes evoluiu do ponto de vista tático, sem a bola. É um jogador que evoluiu, que cresceu. Mas não foi por causa dele. Não foi por causa dele.
O Roger Guedes tomou essa posição, ele começou a se entender com o Yuri Alberto. Sim. Aí o português ficou numa posição tão difícil que ele falou que os dois não podiam jogar juntos. Sim, porque não E, estavam de repente, realizando... Os dois estão se entendendo uma maravilha. Quem sabe esse ano aí que vem, eles arrebentem. Voltem a fazer 1-2, né? Que o Miller falou aqui, a velha e boa tabelinha. Você cansava de fazer com o Careca, cansava de fazer com o Silas, cansava de fazer até com o Sidney, você tabelava. Então, quer dizer, é o tal negócio. O cara chegou aqui, não sabe nada de futebol brasileiro, levou uma cacetada atrás da outra, agora está cantando amores, 1000 amores, o Corinthians, nossa, essa torcida é isso, essa torcida é aquilo. Quer dizer, é o tal negócio, ganhou o prêmio de Miss Simpatia esse ano aqui. Chico, ele ganhou. O troféu Chico, Miss Simpatia. vem cá, deixa Esse é o troféu eu usar a dele. palavra. Você não disse que o Corinthians fez um belo jogo contra o Flamengo? Mas depois Você de não quanto disse? tempo? Não foram palavras? Sim. Depois de quanto tempo? Mas isso significa que o time está evoluindo. Quando o time evolui... Mas não por causa dele. É óbvio Não que por também é causa por causa dele. dele. Se não fosse ele, Cada nós estaria individual. entre os 4 Não, melhores do senhor. Campeonato Não, senhor, Brasileiro. não foi por causa dele, Aí, não. quando o time se ajusta, Cada individualidade. se acerta... Olha lá, o padre... Aí, continua. cada um Ó, segura do ó. jeito que quer. Pô. Quando o time E se a acerta... individualidade? Que eu sei. Você quer interromper o trabalho? Não, Você não quer quero interromper? Aí você quer começar Vem aqui. tudo do zero? Ó, olha, Aí você classifica para Libertadores, você traz traz um outro treinador que começa tudo. Vamos só rememorar o jogo do Fluminense. O passe que o Roberto deu pro Renato Augusto, você acha que isso foi treinado? Ou foi uma inspiração também na tem hora? individualidade Que nem que aquela faz- que o Pelé falou no comecinho do programa, para quem não ouviu, que ele corria, ele esperava o Dorval correr para ele não bater, ele não fechava para o meio. Ele deixava o Coutinho chegar para o meio, ele abria para a esquerda. E aí ele aproveitava o rebote do Coutinho. Não foi isso que ele falou? Ou eu tô surdo? Mas é Ou eu tô óbvio, surdo? mas é óbvio que o jogador em individualidade pode fazer a diferença. Agora não dá para ser quando o time vence mérito dos jogadores e quando perde a culpa é do técnico. Não, eu não falei isso. Eu não falei, Ué, eu mas nunca é mais falei ou menos isso. Eu acho que- Ganhou o passe eu do acho Yuri Alberto, que a individualidade faz a diferença. Quando perde, a culpa é do o Corinthians, técnico. quando perde, é culpa dos jogadores. E quando ganha, é mérito dos jogadores. Porque os jogadores Então não por que têm você quer que o tática, Vitor não tem Pereira vá embora? tática. Se você dá esse time do Corinthians pro nosso querido Nem Franco. Ney Franco, pô, meu Deus do céu. Ele, em 2 minutos, ele Perca bota 3 jogos, a casa em ordem. Perca 3 jogos Eu para acho que você as ver. posições foram colocadas. Parabéns aos dois, muito bom. Muito obrigado. E agora vamos ao julgamento. Eu só acho que... Miller, quem ganhou o debate? Não, como eu sou contra a permanência do Vitor Pereira, que eu acho que ele é um treinador bem mediano, eu sou a Ganhou, favor Chico. da opinião do Pra chefe. você, Ele estava obrigado. ali dando argumentação Eu pro acho Chico. que o Celso ganhou. Celso ganhou. Diego Souza, quem ganhou? Não é o que você pensa, é no debate só. É, o que eu penso é a favor, né? Então vou votar no Celso. Celso. Ney. Rapaz, o Chico teve um assessor aí de peso, hein? É o padre. Eu acho que eu vou nos números, né? O Celso colocou bem, eu acho que o Corinthians o tempo todo trabalhou entre os 4 primeiros no Campeonato Brasileiro, chegou a uma final de Copa do Brasil. Em termos de porcentagem de aproveitamento, 52%, não é um aproveitamento muito alto, mas eu acho que cai um pouquinho também que o Chico falou, também é um treinador que chegou aqui, que não conhecia o futebol brasileiro, mas pelas entrevistas também, eu acho que o caso de decisão ficar ou não, parece que é uma coisa muito mais do que isso, Independe né? do É questão Corinthians. mais questões pessoais, né? De doença na família questão dele. pessoal, né? Parece parece, tá, gente? Mas E aí, eu como parece que é um treinador, problema eu torço com a pra- mãe da torço pra esposa uma dele. permanência. precisa dar uma- Tem os Fabinho, filhos tu pena- também, que ele falou que ele não consegue ver, não consegue ter contato, participar da Deixa criação. eu ver a opinião do mestre Alberto Helena sobre o ganhador. Quem foi melhor, mestre? Eu lastimo pelo meu querido Celcinho, mas o Chico está certo. Desse segundo turno aí, do campeonato, eu voto no Lázaro, viu? Tudo bem, tá bom. Então acho que ganhou o Chico, né? Não, 3 votos. 1, 2, só. Eu. 3. Não, eu mestre. 2, 3. E um 3-3. Empatou. Quem Você desempata? votou do Chico? Claro. Muito obrigado, Meu Flávio. amigo, Não é possível. 52,2% de aproveitamento o ano inteiro.
Que técnico brasileiro ia ficar no Corinthians? O aproveitamento do Silvinho foi muito perto disso e não deixaram ficar 3 meses. Foi O do Mancini foi 49%. melhor que esse. E mandaram embora. Ô, Flavito, Eu não gosto muito dessa coisa de brasileiro é uma coisa, estrangeiro. Mas aí você vai Tenho trazer- nada contra e aí estrangeiro. você recomeça o trabalho quando tá tenho nada melhorando? contra nada. Mas não adianta, velho. Essa coisa não ô, dá. Não é ô, porque é Flavito. português que vai ficar. Ô, Flavito, nunca um treinador, ó, o Ney Franco tá aqui, ó, que é um grandíssimo treinador. Conheço ele desde a base do Cruzeiro. Excelente treinador. Nunca um treinador, ele tem que dizer, ô Flavito, olha, esse atacante só pode jogar aqui. A não ser que esse atacante só saiba correr. É diferente. Olha Agora, os números no do caso do Mancini. Roger Guedes, não, pô. Não. Olha os números do Mancini. 45 jogos, 20 vitórias, 3 empates, 11 derrotas. 54,07. E aí? 2% a mais. E o não que tinha foi o que metade mais do- E foi próximo mandado de título embora, ele chegou? Ney. Ó, Então tá, mas foi e o que mandado mais embora. próximo de título ele chegou? O que tem a ver? Vocês estão falando os números Ele pegou, de uma maneira ele pegou a fria. gente lá no final. O Vitor Pereira não ganhou e não ganhará nada. Ele pegou no começo, Não ganhou e não ganhará Ô, Flávio, nada. deixa eu falar uma coisa. O Corinthians não chegava a uma quarta de final de Libertadores desde que ganhou, 10 anos. Mas daí, perdeu. Perdeu pro mas Flamengo. Você vai no Então, quase? deixa eu chegar. Você vai no Então, quase? chegar, Quase se não é você nada. pegar. Eu tava falando com o Ney Franco sobre o quase. A palavra quase, ela é terrível. Quase a cirurgia foi um sucesso. então se ele ganha a Copa- quase, então- quase o então cara tá. acertou. Quase o cara Então- acertou então, o pênalti. Flávio, então- quase então tá, o. então eu vou chegar. Quase Então- eu passei no então vamos vestibular. lá. Quase Se não o é nada. Fagner tivesse acertado aquela cobrança e o Vitor Pereira campeão, aí total, por causa de um pênalti. Não sei, será? Não. É óbvio que é um eu pênalti. É o que fez a diferença E o jogo, não, não. mesma E se o posição. Flamengo ganhasse o jogo que ele foi melhor aqui? O que teria acontecido? Não, tudo bem, Nem mas teria sim, segundo sim, jogo. sim. Mas Mas você nem tá teria querendo segundo avaliar jogo. por causa do Sim, já que resultado. assim, sim, aqui também. Mas, O Vitor Celso, Pereira, no meu conceito, eu lembro do Vitor Pereira ter feito 2 coisas boas. O segundo tempo do jogo contra o Flamengo e o jogo contra o Boca, que ele fez aquela maçaroca lá, sem os jogadores e conseguiu a classificação. O resto foi de normal para baixo. Nada, não fez nada. Não deixa nenhum legado. Se ele sair do Corinthians amanhã, não tem nada, não deixou nada. O que o trabalho do Vitor Pereira deixou no Corinthians? Zero. Ô Celso, Nada, ô nada, Celso, nada, ô Celso, nada, nada. O do Silvinho rendeu mais. Quando você vê os números do Wagner Mancini, você tem que lembrar que o Wagner Mancini pegou o time não no começo da Não era temporada. favorável à permanência do Silvinho, não, pera era aí. nem contra. Ele não é pe- essa a questão. O Mancini não pegou o time no começo da temporada. Ele pegou quase que no final. E fez um trabalho desse. Mas, Milene, então, não é essa a questão. Caiu, depois perdeu do Palmeiras. O Silvinho, porque aqui era chamado de estagiário. Aí você vai ficar trocando de técnico toda hora e você não vai a lugar nenhum. Não, mas você recomeça mas, um trabalho. ô, Se Celso, vocês foram buscar um cara lá em Portugal, porque vocês entendem que... Porque, pra mim, em primeiro lugar, pra você contratar um treinador, você tem que estar de acordo com a filosofia de trabalho dele. Aí você traz um cara lá de Portugal, comissão técnica, faz um Que investimento... nem conhece futebol brasileiro. Mas não importa, mas agora ele conhece. Agora o time rende mais. E aí, agora que o processo vai Ele nunca amadurecendo, implantou a você filosofia manda dele. embora para Ele contratar não um implantou. treinador. Celso, Ele não implantou É a muita filosofia coisa. dele. Ô, A Celso, filosofia dele é marcação ofensiva. Ele exatamente. nunca fez isso. Nunca. Ô, Porque Flávio, ele não tinha Flávio, os jogadores adequados E para isso. vai continuar sem ter. Será? Ney Franco, você acha que um técnico, você técnico como treinador, você já chegou a ser demitido com esses números, 52% por aí? Ô Flávio, só para aprofundar, assim, eu acho o seguinte, o Corinthians, como você falou, trouxe um treinador de fora e além dos números, tem pessoas dentro do clube Que acompanham o trabalho. que acompanham o trabalho do dia a dia, né, que está durante a semana em treinamentos, vendo treinamento, porque a gente só vê números de fora, vê um jogo ali, um jogo vai E bem, outro compara jogo vai mal. treinadores. Então eu acho o seguinte, o Corinthians tem uma equipe de profissionais em condições de fazer esse tipo de avaliação deles, né? Sobre a questão de percentual de aproveitamento, a gente já viu treinadores no futebol brasileiro, né? Tanto brasileiro como gringo, com um aproveitamento muito maior, já ser mandado embora, O Roger no principalmente Palmeiras. depois de finais, né? Independente de você perder uma final, isso é muito normal. Se você não cai num jogo seguinte, você cai logo depois. Eu não estou falando no caso do Corinthians agora, né? Mas eu acho que a avaliação correta é a avaliação do dia a dia interna do clube, né? Então, eu acho que não só o Corinthians, o São Paulo, o Palmeiras, o Cruzeiro, o Atlético Mineiro, o Internacional, hoje, né, você tem uma gama de profissionais que estão no clube no dia a dia que acompanha a semana do treinador. Em alguns momentos, o treinador tem um aproveitamento baixo, mas é em função de ter jogador lesionado, substituição, jogador que foi negociado. Então, eu acho que essa decisão, não só do Corinthians, como qualquer saída de treinador, passa muito Mas também eu tenho para muita as pessoas que dúvida estão no sobre dia a dia. as pessoas que fazem Então, essa avaliação, sobre o nível de Ô, competência Flávio, dessas então pessoas. vamos lá, deixa eu fazer uma Muita pergunta. dúvida. Você acha Fernando Diniz um bom treinador? Acho.
o aproveitamento dele normalmente é muito abaixo de 50%. Sim. É injusto E o que interromper acontece? o trabalho? E o que acontece? Sim, ele mas sai. injustamente. Por que o Fernando Mas Diniz se a sai gente- e o Vitor Pereira não mas só sai? por causa disso, quando a aí gente que tá, questiona, que eu tô te então falando, quando a né? gente questiona as Celso, demissões Celso, de maneira Celso, injusta, Celso, agora a gente vai Celso, defender uma demissão porque Não, o... não. Eu só É quero coisa fazer de assim. louco. Quando o jogador brasileiro vai para a Europa, o nosso E vale querido pro Diego Vitor, foi vale pro pra Japão. ele, vale pro Quando- Fernando Diniz, Quando vale você pro chegou pro Silvinho. Japão, você foi como brasileiro, você teve que fazer a diferença lá, não teve? Sim, sim. Se você não fizer a diferença, acontecia o quê? Rua, vou mandar embora. Claro. Embora. Quando você traz uma mão de obra de fora, e eu sou super a favor, o cara que mais a favor sou eu sou a favor de. Todos os árbitros deveriam ser árbitro, VAR, tudo de fora, porque eu acho que os daqui muito incompetentes, que não é o caso dos treinadores. Dirigente, eu traria tudo de fora. Agora, você tem que trazer um cara que faz a diferença. Se o cara não faz diferença, ele não pode ficar Mas- aqui só porque ele é mas português. entre- mas- ele não pode ir embora, por quê? Você não pode trazer o cara só porque ele é português, não pode mandar o cara porque ele é brasileiro. Não, você tem que ter um critério. Mas todo mundo aqui falava que o time do Corinthians é um time velho, que não ia aguentar. Aqui nessa mesa. Isso. Paulinho não aguenta, o Tá. William não aguenta. Isso. Aí o cara consegue, num campeonato equilibrado como o Campeonato Brasileiro, ficar entre os 4 melhores durante toda a Celso, temporada. Celso, chegar em Celso, quarta mas de final. isso é Quantos fazer final de diferença. Copa do Quantos Brasil. times tem no Boa futebol campanha, brasileiro? boa campanha. Quantos times tem no futebol brasileiro com capacidade para ganhar o campeonato? 2. 3 com o Atlético, um Atlético O largou Corinthians esse ano. ficou à frente do Flamengo a maior parte Só do tem tempo. 2. Só tem 2. À frente do Atlético Só que Mineiro o a maior Atlético, parte só que do o Flamengo já ganhou a Copa do Brasil, tem tudo para Não ganhar a importa. Libertadores. Bom, o Corinthians... Atlético é melhor? O Corinthians... O Atlético é melhor? O Atlético Corinthians ficou largou à esse frente ano. dele o tempo Tá, todo. e o Corinthians vai ficar em que lugar? Talvez terceiro, talvez segundo, talvez quarto. Não consegue ficar. O Vai Inter ser é segundo diferente. hoje, o Mas Inter é você segundo vê, colocado com qualquer hoje. time, Sim, alguém vai ficar. O Corinthians do Alguém Wagner vai- Mancini caiu na fase de grupos da Alguém Sul-Americana. vai ficar, gente. Só tem 2 disputando. Alguém vai ficar. Quando o Atlético, alguém vai ficar. Ou vai ficar o Inter, ou vai ficar o Fluminense, ou vai ficar o Corinthians. Ô, Flavito, alguém vai ô, ficar. Flavito, sabe que eu fico irritado com essas declarações? Opa, prêmiozinho, vamos lá. Vamos lá, Flávio. Segundo prêmio da noite, luva da Poker, luva de goleiros da Poker, mais a camisa do Palmeiras, vai pro Regis Soares, de Santo Amaro. Parabéns, Regis. Nossa produção vai entrar em contato com você essa semana. Não podemos esquecer que Corinthians, Flamengo, Palmeiras, todos esses grandes times terão os seus jogadores aqui no Troféu Mesa Redonda. Claro, os escolhidos por você. Dia 15 de novembro estaremos gravando a maior festa do futebol brasileiro, Troféu Mesa Redonda. A Lux Color estará conosco mais uma vez. Lux Color prestigiando sempre a festa do Oscar do futebol brasileiro e os grandes nomes do futebol estarão aqui. Para a gente encerrar esse tema, Miller, pois não, você foi interrompido pela campanha. Não, que eu fico irritado é com certas declarações de treinadores, em especial do treinador do Corinthians, porque ele colocou uma série de coisas, né? Porque a declaração dele significa que ele não vai ficar. Nem precisa ser, né? Leitura labial. Todo mundo sabe que ele não vai ficar. Eu sou o presidente do Corinthians, eu já dizia amanhã, olha, o negócio é o seguinte, ó, o Vitor não vai ficar por suas razões, a gente tem que respeitá-las, porém a gente vai procurar outro treinador. Porque, o Ney Franco, quantos anos você ficou longe da família? Como treinador? O treinador qualquer fica muito longe de família, né? E aí, quer dizer, então, é novidade ele estar longe da família dele hoje? Ele sempre ficou longe da família dele, peregrinando pela Europa toda, quer dizer, então eu vejo que se o treinador não quer ficar no Corinthians, pra mim ele não vai ficar. Então, Isso é um eu já acho que vai, sabe ele por vai quê, ficar. Miller? Seria muito já acho que ele vai amadorismo ficar. do Corinthians. Acho que estão fazendo um charme, então. Seria muito amadorismo do Corinthians ficar enrolando para anunciar o cara que não vai ficar. Até porque a pré-temporada começa em dezembro. Não, e deve Já estar tem que tomar uma decisão deve estar já. sondando os jogadores, deve estar fazendo um projeto. Seria de um enorme amadorismo. O Corinthians está demorando, esperando muito. Tem que ser, ó, vai ficar, não vai ficar, o Corinthians vai cuidar Não da é vida necessariamente uma informação, mas eu, assim, pra mim, o Corinthians quer, o Sim. Vitor quer, só que tem essa questão da família que ele quer ir pra Portugal conversar pra ratificar. Ó, vai assinar contrato, mas tipo uma anuência talvez. Mas ele falou, Celso, acho que é também isso. na entrevista dele, palavras dele, tá? Ele disse também, olha, tem um integrante da minha comissão técnica também que está com problema de família. Poxa, Gente, ó, eu penso todo o mundo seguinte, tem problema de se o família, Vitor pô, Pereira pelo amor de sair do Deus. Corinthians, sabe o que vai acontecer? Nada. 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 Mas é Vai verdade. vir o Voivoda. Zero, Zero, zero. Eu acho que o Corinthians, Vem o Galhardo. terá exatamente o Vem o mesmo Ney ou até eu melhor concordo com aproveitamento isso. do ano que vem. Eu acho muito difícil o Corinthians conseguir trazer o treinador. Conseguir trazer o treinador que não faça 52% Ô, Flavito, de aproveitamento do ano que vem. Nem caprichando. Ó, Ô, vamos Flavito. procurar.
vamos procurar um treinador para fazer bem. Campeonato Paulista, o cara vai ganhar um monte de coisa. Aí tem a Copa do Brasil, o Flamengo vai ganhar. Ele vai fazer Quais são os títulos do Corinthians nos últimos 5 anos? Acho que Copa Nos últimos do Brasil, 5 anos. Campeonato Paulista. Ganhou, Carille, com Carille. ganhou o Campeonato Brasileiro com o Carille em 2017. E 2 Paulistão. E 2 paulistas. Com e que Carille. foi o último em 19. Sim, com Carille. Só. De 20 pra cá, caiu o Silvinho, caiu o Thiago... Coelho. Thiago Nunes, Coelho, Thiago... Ninguém consegue se firmar. Isso. É uma... Por quê? Mancini. Então, e por que esse tem que ficar? Se do ano que Porque vem o vai ser trabalho igual. evoluiu. Evoluiu o quê? O que evoluiu? Como Esse é que eu não evoluiu? consigo Que entender. evolução é essa? Evoluiu. O Chico acabou de falar que 52% de encarou o aproveitamento Flamengo, evoluiu fez o um quê? dos Que melhores jogos. evolução deixar o Renato Augusto o tempo E um inteiro jogo, no campo. Aí gente, sim. um jogo, meu amigo. Um jogo, meio jogo. Meio Exatamente. jogo. O Corinthians jogou bem meio jogo aqui, meio jogo contra o Boca. Só. O resto normal. Gente, o Carille fazia um trabalho melhor que esse. com Muito menos melhor, condição, muito melhor. E num sisteminha de se defender, de tentar ver o Ô, Flavito, todo mundo falava Aí que deram era um grife pro Ô, cara, porque é Flavito, português. Para, pô. Flavito, quando o Rogério que caiu no Flamengo, ele foi mandado embora, ninguém do entorno, da imprensa, ninguém queria o Dorival Júnior. Porque ele já tinha tido uma passagem anterior no Flamengo. Quem quis o Dorival Júnior foram os jogadores que disseram pro Marcos Braz, olha, pega o Dorival, ligaram O pro... Rogério não caiu com mais de 60%? Exatamente, porque ele ganhou 3 campeão títulos. brasileiro. Exatamente. Mas aí... Mas tô dizendo- Não eu tô dizendo- podemos discriminar Mas os aí- estrangeiros, mas não mas podemos aí- discriminar só os brasileiros. Mas o que eu estou dizendo, Celso, o que eu estou dizendo é que ninguém da imprensa queria o Dorival Júnior. Queria um treinador lá de fora. O Dorival chega no Flamengo e aí o Flamengo aí. Gente, ô, Diego, você Perdesse pro Corinthians, começando você vê, carreira. já iam questionar. Mas não tem complicado, mas não complicado. tem Tá auxílio, complicado, Celso. tá. Ganhou. Tá complicado, Ganhou, mas não, tá Resultado, deixa todo mundo bonito. mas já ganhou. Não, mas tem Mas uma coisa. eu sou a Pior favor da de permanência, eu sou a favor da continuidade. Eu sei que Nem pode ser português, se é português, se é japonês, japonês, eu vou defender sempre a permanência do técnico. Eu também. Eu também Defende defendo. Silvinho, O defende único Wagner Eu também. Mancini, Só só que pra eu não tenho... parecer que é Aqui o que eu porque tô é português. sentindo é, o cara só fica porque é português. Sim. Isso tá errado. A o paciência Ney é maior. Franco com 52%, o Diego Souza com 52%, estavam ficaria. sendo execrados e cairiam. Ué, então por que o português fica? Porque é português? Não pode. Você não Flávio. pode nem privilegiar e nem prejudicar. Não importa que ele é português, ele é um treinador. Treinador, esquece, o nome dele não é Vitor Pereira, o nome dele é Flávio da Silva. O melhor Ó, exemplo, 52%. exemplo, Chico, o melhor exemplo que você deu aí foi isso aí. O Wagner Mancini fez um trabalho excelente no Corinthians. E foi mandado Sem reforço. exatamente o time na pindaíba e foi mandado embora. E aí? Ô Flávio, só uma informação. Por ironia do destino, antes de contratarem o Vitor Pereira, o Duílio, reza a lenda, consultou o André Sanches. E o André Sanches falou, pega o Dorival Júnior. Aí o Duílio, influenciado na época pela tal de Tausa, que estava lá, que agora está sendo processada pelo próprio Duílio. Que aquela lá que tinha só a placa, né? Que só tinha placa, ninguém sabia o que era quem, da onde vinha, se ouvia aqui uma coisa, o que era, mas você ia procurar lá, cadê o negócio? Não tá. Ué, tá tudo folha em branco? Que gozado. Era essa tal de Tausa. Aí eles foram pegar, o Duílio falou não pro Andrés, né? E foi pegar o português. Que na verdade não era para ser ele, era para ser o Jorge Jesus. Mas o Jorge Jesus falou assim, ó, só posso em maio. Em maio, com certeza estarei lá. Mas só que em maio o Corinthians não podia esperar 2 meses. E colocar um cara de qualquer jeito lá. Agora, o Dorival Júnior, ele foi campeão quando? Na última quarta-feira. Então, por que se viesse o Dorival para o Corinthians, como é que estaria o Corinthians? Não dá pra saber. Não dá Mas pra se saber. ele tivesse 52% e não fosse campeão, ele cairia. Ô Ney, como é que funciona essa coisa de contratação? A gente fala muito, mas a gente não conhece. Como é que funciona aí? Como é que o Ney Franco, eu quero contratar o Ney Franco, eu sou o dirigente do, sei lá, do time do Miller Futebol Clube. Eu adoro o Miller, faço um time Miller Futebol Clube. Como é que eu faço para contratar o Ney Franco? Eu acho que primeiramente conhecendo o trabalho dos profissionais que estão no mercado, né? Eu acho que no Brasil agora abriu muito o mercado para os técnicos estrangeiros. Em alguns momentos tem alguns técnicos lá fora sendo contratados. Eu avalio que o pessoal estuda o currículo, pega informações. Internamente, os treinadores, à medida que o tempo vai passando, ele vai criando o nome dentro do cenário nacional e a contratação, ela é a contratação mais simples
possível. Não existe nada de difícil nisso. Então hoje, por exemplo, sai um treinador do Juventude ou do Avaí, ou do Santos, ou do Cruzeiro, geralmente isso é decidido assim numa reunião, num restaurante, Sem muito critério. numa conversa, Não se fala um em chega com filosofia de nome, trabalho. um chega com nome, outro chega com outro nome. Tem alguns clubes hoje que depende de 5, 6 pessoas para dar a opinião e geralmente os nomes são jogados na mesa. Ali acaba tendo uma votação, né? O Miller falou da questão do Dorival. O Dorival está 2 anos parado, né? por causa do Aí problema. foi pro Ceará, começou a desenvolver um trabalho muito bom lá. E o treinador ele é contratado muito em função do Não momento. tem isso, do negócio de, não, vamos discutir filosofia, não tem isso. Ah, não. Eu acho que isso raramente, até porque também o clube também não tem um departamento montado para discutir com o treinador sobre a forma como você joga. Flávio, Isso é muito modismo. Hoje você vai, vou contratar um treinador hoje que propõe o jogo. Todos os treinadores propõem o jogo. Agora, depende da peça que você tem, dos jogadores que você tem dentro do... o treinador só joga reativo. Não, você vai jogar reativo dependendo do plantel que você tem, dos jogadores. Interessante, entendeu? né? Que às vezes, certas coisas que a gente não vê certas coisas que as pessoas de fora veem. Isso é verdade, né? Eu me lembro quando eu jogava no Cruzeiro, nem sabe dessa história. Ele não sabe dessa história, mas ele lembra. Eu tive lá com o Cruzeiro e ele era o treinador da base. E o Perrella, o Zezé Perrella, uma certa feita, chega pra mim e disse assim: Miller, tá vendo aquele treinador ali? A gente estava assistindo um jogo treino lá do time do Ney, da base do Cruzeiro. Ele disse assim: ó, esse será um grande treinador do Cruzeiro, o Ney Franco. E todo mundo sabia da competência do Ney Franco, né? Ele disse assim: mas ele virá pro Cruzeiro lá na frente, não agora. Mas ele será um grande treinador. Foi pro Ipatinga, né? Com aquela fusão, aquela coisa toda, tá? Mas ele já o Zezé Perrella já acreditava no Ney Franco e o Ney Franco ainda não sabia dessa resenha. E tá o Ney Franco hoje consagrado. Eu fico triste com o Vanderlei Luxemburgo desempregado. Eu fico triste com o Ney Franco desempregado. E eu tô feliz com o Diego Souza, que tá aí na vitrine como treinador da nova geração. E a gente tem que apostar nos treinadores brasileiros, na nova geração, como o Diego Souza, e também na geração anterior, que é o Ney Franco, que já é um treinador consagrado. E nós sabemos que todo treinador que senta aqui nessa mesa, semana que vem já está empregado. Verdade. Então o Ney Franco já está empregado. E o Diego também, já. E o Diego Souza também. Olha só.